E aí galerinha, tranquilidade, velho? Hoje eu vou fazer um vídeo analisando eu não sei se chama de treta, né? O bate e volta que teve com a Suavemente Comentado e o Alexandre Porto, colocando assim na minha perspectiva. Então eu vou analisar assim os vídeos e depois as respostas. Só que para não ficar um vídeo imenso, eu vou dividir esse primeiro entre só o primeiro vídeo da Suavemente Comentado e as duas respostas, que eu chamei de primeiro round. Aí o segundo round eu vou fazer um outro vídeo separado. Vídeo 1. Monark me transformou em comunista. Primeiro, que eu não tô nem aí pro Monark, então eu vou falar só da parte de economia, tá ligado? Beleza, a definição que ela usa para capitalismo é a definição do liberalismo clássico. Ela diz que nos séculos 16 e 17 ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra, e isso fez uma corrida pela colonização de metade do planeta para conquistar novos mercados. E aqui nesse Nem Tanto, a gente pode até colocar a competitiva corrida pela colonização de metade do planeta em busca de novos mercados. E claro que nesse processo aí acabaram acontecendo alguns deslizezinhos meio genocidantes aqui e ali, rolava de escravizar umas pessoas volta e meia também, umas guerras meio constantes, mas sempre acumulando capital, tudo em prol do livre mercado e desenvolvimento pleno do mundo moderno. A real é que antes da Revolução Industrial, os países europeus já tinham diversas colônias no mundo. Só para ficar fácil de se situar na linha do tempo, o Brasil foi descoberto em 1500 e a Revolução Industrial aconteceu no final do século XVIII. Antes da Revolução Industrial já tinha colonização e os países europeus já comercializavam escravos para trabalhar e extrair a riqueza das colônias. Daí não faz muito sentido falar do começo da colonização, já que a conquista do Novo Mundo aconteceu antes da Revolução Industrial. Então não tem como a Revolução Industrial ter causado alguma coisa que aconteceu antes dela. Mas então eu vou considerar que ela estava se referindo à Conferência de Berlim e à Partilha da África, que aconteceu em 1885. Aí a motivação foi sim conquistar novos mercados, porque a expansão da indústria na Europa estava em alta, né? Eles precisavam ter para quem vender, e também extrair matéria-prima barata da África para poder produzir os bens deles e por menor custo, e abastecer a alta produtividade europeia. O fato é que a Inglaterra descobriu que a escravidão era péssimo para os negócios, porque as pessoas escravizadas não podiam participar do mercado, ou seja, não podiam comprar os produtos ingleses e, consequentemente, não podiam enriquecer os grandes capitalistas de lá. Tanto que a Revolução Industrial durou até 1840, mas já em 1807 a Inglaterra promoveu o Abolition Act, que proibiu o tráfico de escravos na Inglaterra, e em 1833, 7 anos antes do fim da Revolução Industrial, a Inglaterra foi a pioneira em abolir a escravidão. E além disso, os ingleses fizeram praticamente uma cruzada pelo mundo para acabar com a escravidão em todos os países, incluindo no Brasil, para mais gente poder participar do mercado. E essa foi a primeira vez na história da humanidade que a escravidão começou a ser abolida totalmente. Porque desde que o mundo é mundo, os humanos se escravizavam com N justificativas. Nesse caso, não me parece pessoalmente que o capitalismo foi tão ruim assim. Obviamente, eu não vou ser hipócrita e falar que tudo são flores. Os europeus foram os desgraçados na África e a ocupação deles causou diversos problemas, como por exemplo até o Ruanda e o genocídio no Congo. Mas a questão é que não foi um incentivo do capitalismo que fez isso acontecer. Isso foram atrocidades dos estados imperialistas da época. E como ela usou a definição liberal do capitalismo, diversos genocídios e barbaridades aconteceram bem antes do capitalismo liberal ser inventado. Por exemplo, na China antiga, nas dinastias Ming, ou na Índia, no Oriente Médio, terra da Babilônia, os impérios iam e invadiam os outros e cometiam atos terríveis. Nas tribos indígenas pré-coloniais também. Esses são problemas que foram causados pelo Estado, não pelo capitalismo. Porque na boa, o que o dono da fábrica ganha quando o exército belga mata 10 milhões de pessoas? A lógica na verdade é o inverso. O interesse dos capitalistas que estão na Europa é que não só todo mundo ficasse vivo, mas que todo mundo no Congo ficasse rico também, para poder comprar mais produtos e produtos mais caros. Então, atribuir os abusos imperialistas ao capitalismo foi mancada, véio. Aí depois vem a parte que ela fala dos monopólios,
onde as empresas crescem tanto a ponto de ficarem mais ricas que o governo. O governo se torna basicamente uma marionete na mão de alguns capitalistas poderosos, quase um estado dentro de um estado. Nesse ponto tem dois problemas, então vou falar deles separados. Primeiro, ela afirma que os capitalistas usam o poder do Estado para dominar o mercado e ficarem cada vez mais ricos. E, ok, isso é verdade, isso só prova como o Estado ou como a centralização do poder pode ser usada contra o povo e contra os outros participantes do mercado para promover injustiças, já que todo mundo é obrigado a obedecer ao Estado e as grandes corporações mandam no Estado. E sim, isso fode a natureza, fode as pessoas e também fode a economia, porque agora essas corporações têm benefícios artificiais que garantem poder de mercado e outros privilégios competitivos. Ou seja, o Estado impede que outras empresas entrem em competição com as grandes que já estão no poder, ou cria tanto imposto, tanta burocracia que é praticamente inviável participar. Outro ponto que ela defendeu bastante em todo o argumento, em toda essa coletânea, é que os monopólios são uma consequência do livre mercado, já que as empresas vão crescendo indefinidamente até elas virarem monopólios superpoderosos. A questão é que a pior coisa que existe para uma super empresa, uma mega corporação, é o livre mercado, já que isso vai forçar ela a competir e vai dar poder de escolha para os clientes. Ou seja, ela não vai mais poder fazer o que ela quiser, tá ligado? Cobrar o preço que ela quiser, tratar os funcionários do jeito que ela quiser, porque agora as pessoas, tanto os funcionários quanto os clientes, vão ter opção. A pior coisa que pode acontecer para as agências de telefonia do Brasil, por exemplo, é a entrada do mercado de outras empresas que forneçam um serviço decente por um preço acessível. Por isso que as grandes corporações apelam para o Estado travar a entrada de concorrentes e impedir o funcionamento do livre mercado. Então, mancada de novo para Yasmin. Daí ela pergunta o que a audiência acha que aconteceria se o Estado deixasse de existir. Eu já tenho um vídeo pronto falando sobre isso, e não quero ter que regravar, nem vou dar spoiler também, então depois eu posto e aí vocês vão ver. E a intervenção do governo acaba se fazendo necessária ali para evitar o colapso do capitalismo, como a gente pode ver durante a Grande Depressão, a recessão de 2008 e praticamente toda a história do capitalismo aí. Mano, nessa parte ela fala tanta coisa que simplesmente cada frase dá um vídeo de 10 minutos, então eu vou cobrir os pontos que ela falou, ponto por ponto mais adiante. Daí ela grava esse clipe falando sobre como o capitalismo e o comunismo mataram muita gente. Me fale um governo que matou em nome do capitalismo. Estados Unidos? Agora me fale um governo capitalista que dizimou milhões em prol da ideia de capital. A Inglaterra, será? Se a pessoa morre então de fome num país comunista, é contado, mas se for num capitalista, daí não é contado. Genial, né? E cara, na real não é bem assim, porque ficou muito vago de como o capitalismo americano matou muita gente. Se for, por exemplo, na invasão do Oriente Médio para roubar petróleo, isso é um avanço criminoso do governo americano que mandou o exército para lá. Não tem como chamar isso de capitalismo. É como dizer que o capitalismo do bando do Lampião matou muitos fazendeiros do Nordeste porque eles usavam a força para pegar o recurso dos outros. É exatamente isso que o governo dos Estados Unidos faz. Ele usa a força do exército deles para roubar o petróleo dos outros. Como é que você vai chamar isso de mortes por causa do capitalismo? E no caso da fome, ela sim pode ser atribuída a ditaduras comunistas porque esse modelo destrói a riqueza e a produtividade e arranca a propriedade das pessoas. Você é obrigado a dar o que você tem para o governo. Então as pessoas que em condições normais teriam oportunidade, chance de comer, não conseguem mais porque o governo simplesmente fode com a vida delas. A fome generalizada que teve na China é muito diferente do problema que os Estados Unidos capitalista tem com a fome. Não é como se o governo americano tivesse arrancado a comida dos americanos. O governo chinês fez a produção e distribuição de alimentos ficar horrível e por isso as pessoas simplesmente não tinham nenhuma alternativa. Então sim, tem diferença muito grande nas mortes por fome em um país capitalista e comunista, e as investidas criminosas dos Estados Unidos não são culpa do livre mercado. Mancada de novo para Yasmin. Aí depois ela volta a falar do Monark, que eu não vou cobrir nada por aqui. Daí ela responde um comentário sobre o Manifesto Comunista e como o comunismo prega a violência. Eu não li, mas eu sei que ele escreveu isso ali numa época onde a burguesia meio que escravizava, tinha trabalho infantil. E tanto dizer que o contexto não importa não faz sentido. E realmente nesse caso vou ter que dar a razão para a consagrada,
Não tem como ignorar o contexto histórico que o Marx escreveu o Manifesto Comunista. Além disso, a ideia de Marx era que os trabalhadores tomassem as fábricas da burguesia e dividissem os ganhos, porque na cabeça dele, as máquinas eram para ajudar na produção e distribuição da riqueza na sociedade. Ou seja, era para as máquinas ajudar os trabalhadores a produzir mais, ganhar mais e trabalhar menos. Por isso eles deveriam ser donos dos meios de produção. Realmente as práticas industriais, na época de Marx, eram desumanas e os trabalhadores podiam sim se defender. E realmente não se pode ignorar o contexto histórico antes de julgar o que foi escrito. Então, ponto para Yasmin. E aqui a gente termina o primeiro vídeo, que dá origem ao primeiro round, que é uma resposta do Porto e uma resposta da Suavemente Comentado. Analisando o vídeo do Porto primeiro, aqui ele fala sobre a premissa errada do capitalismo, onde as empresas que usam o Estado para ter privilégios são parte natural do sistema capitalista. Essa é a definição do capitalismo corporativo, que é uma anomalia que ocorre quando grandes corporações têm a opção de usar o poder público como arma para benefício próprio. Aqui, a IAS, eu vou chamar de IAS porque nesse ponto nós já somos parças. Aqui a IAS não cometeu a tal falácia do equívoco porque ela usou a definição do liberalismo clássico no vídeo todo e ressaltou que as grandes corporações podem usar o Estado como arma. Ela não trocou a definição de capitalismo. Ela chegou à conclusão que o capitalismo puro eventualmente se torna um capitalismo corporativo quando as grandes corporações tivessem poder suficiente. Daí o Porto fala sobre a falácia historicista e a dependência da causalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não significa que o livre mercado depende do Estado, só porque eles aconteceram juntos. Ou depende do oligopólios e corporações e do Estado. Tá? Nesse caso aqui, foi uma confusão tanto do que a IAS falou, quanto do que o Porto falou no vídeo dele aqui. Eu não entendi o exemplo da música clássica, porque a música clássica não tem relação nenhuma com a escravidão, tá ligado? E no caso, realmente o capitalismo não depende do Estado e dos oligopólios ligados ao Estado, mas o corporativismo foi uma consequência, porque o contexto social da época permitiu que isso acontecesse. E o contexto social de hoje ainda permite que isso aconteça. O capitalismo não depende do corporativismo, mas o corporativismo foi uma consequência de como as coisas se desenrolaram. Na boa, não entendi qual foi o ponto aqui, porque pra mim os dois concordam. Daí depois, de novo, eles falam do vídeo do Monark, blá blá blá. E depois o Porto fala sobre a definição da IAS, sobre o fato de tudo no capitalismo ser mercadoria. Então, isso depende muito, porque na definição de Karl Marx, por exemplo, tudo no sistema capitalista pode ser transformado em mercadoria. Você pode trocar qualquer coisa que seja sua, e os dois concordem, e pode decidir não trocar isso com outros. Eles também concordam, então eu não entendi por quê. Daí o Porto foi responder a parte que ela disse que o capitalismo matou. Então, o capitalismo, propriedade privada e livre mercado só dizem você é livre para fazer trocas voluntárias com a sua propriedade. E você também é livre para não fazer essas trocas voluntárias. Então, em nenhum momento, essa regra, esse princípio, mata uma pessoa. Nessa hora, o Porto estava falando do capitalismo como modelo ético. Ele estava se referindo à ética da propriedade. E a IAS estava falando do modelo socioeconômico do capitalismo clássico. Então, o modelo, o que a Yasmin estava chamando de capitalismo, era um modelo muito mais específico e que abrangia muito mais áreas do que simplesmente a ética da propriedade que o Porto estava falando. E por isso, na fala da IAS, são considerados diversos acontecimentos e consequências de um modelo socioeconômico, ou seja, ela considera muito mais coisa do que o Porto, já que ele só analisa pelo ponto de vista ético. Então eu considero isso mais um ruído de comunicação do que uma discórdia. Aí depois o Porto novamente fala da ética da propriedade, enquanto a IAS fala do modelo capitalista. É verdade, a ética da propriedade não matou ninguém, isso é impossível, e sim, o modelo capitalista criou um cenário propício para que os estados e corporações cometessem atrocidades e matassem pessoas durante muito tempo. Ponto final. Agora, no vídeo resposta da IAS, a definição falsa que o Porto falou era de que o capitalismo depende do Estado e das corporações. Mas a IAS diz que as corporações são uma consequência do capitalismo. Quanto, no caso do capitalismo depender do Estado, esse é aquele mesmo tópico de antes que é muito grande e eu já gravei em um vídeo diferente. Daí depois a IAS falou isso aqui. Por exemplo, eu posso chegar nessa conclusão logo, livre mercado
Não pode existir sem o Estado. Não pode mesmo. Eu tentei explicar isso de uma forma bem didática. Foi lá em Amsterdã que a Bolsa de Valores foi construída. O prédio dela é exatamente na frente do prédio da prefeitura. Você acha que é por coincidência? Não, isso só deixa mais clara a união que tem desde o início entre o capitalismo, o poder econômico, com o poder político. E putz, tá vendo bem, mas nessa parte ela meio que viajou. Porque o fato do prédio lá de Amsterdã estar na frente da prefeitura mostra como grandes corporações e os políticos podem usar a força para manipular e impedir o funcionamento do livre mercado para eles enriquecerem. Mas isso não é uma relação de dependência, é uma anomalia que acontece porque tem uma instituição que pode agredir e cagar regra a bel prazer, e tem os superpoderosos que podem se aproveitar dessa brecha no sistema. E ela diz que o capitalismo depende meio que dessas corporações, foi isso que eu entendi, e não, o capitalismo não depende disso. Daí, no vídeo resposta da Yas, ela fala isso aqui sobre a falácia historicista. Logo, se essas coisas aconteceram juntas no mesmo período histórico, significa que elas dependem causalmente uma da outra. Isso também é uma falácia, tá? Amigo, não tem como você dizer que é uma falácia, é um fato. Tanto é que se der uma olhadinha em quem fundou Nova York, vê por que eu citei a VOC da Holanda, quem fundou a Bolsa de Valores, por que eu citei a Inglaterra, aí você começa a ligar os pontos e ver por que não é uma falácia histórica que eu disse. E cara, aqui de novo tem uma confusão, onde o Porto fala uma coisa e a Yas responde outra. Ele estava dizendo que o capitalismo não depende de grandes corporações para existir, ok? Realmente, não depende. A Yas responde que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo e estão interligadas. Sim, tá certo, elas estão interligadas, mas não é uma relação de dependência. As corporações podem ser uma consequência do capitalismo, mas o capitalismo não depende delas para existir. E respondendo à pergunta da Yas de qual a definição de capitalismo do Porto, pelo que eu entendi, ele está usando a definição da ética argumentativa e a ética da propriedade. Nesse caso, a definição é simplesmente: você é você. Você tem um corpo. Seu corpo é a sua propriedade. Você pode usar a sua propriedade para obter outras propriedades, desde que não agrida ninguém no processo. Você tem o direito de usufruir e comercializar a sua propriedade. Ponto. Simples. É isso. Daí a Yas repetidamente bate no ponto de que o capitalismo é propriedade privada, troca e lucro. Não pode esquecer o lucro. Lembre do lucro. Foi o que eu falei, é livre mercado, propriedade privada. Só que ali ele tá desconsiderando o lucro no capitalismo imaginário dele. Me prova aí que não precisa ter lucro para ter livre mercado e capitalismo. Mas isso é redundante, porque ninguém faz uma troca visando prejuízo. Se uma pessoa realiza uma troca com outra, é porque ela viu uma vantagem e um benefício, ou seja, o lucro, em fazer essa troca. Então não precisa ficar toda hora reiterando que o lucro faz parte da equação, porque esse ponto já está na parte das trocas. Não precisa ficar falando além do lucro, porque se tem troca é porque as duas partes estão vendo benefício nessa troca. Senão não tinha troca, né? Ninguém troca para sair no prejuízo. Então ela continua dizendo que o resultado do lucro é o surgimento de concorrência, grandes empresas e ninguém para organizar tudo. Porque colocando lucro nessa equação aí, vai surgir concorrência, grandes empresas e ninguém para organizar a suruba toda. Sendo que, literalmente, o ponto principal da teoria do capitalismo clássico é que o mercado se regula sozinho e que a mão invisível é a forma mais eficiente de organizar a sociedade e alocar recursos, salvo no caso das externalidades. Aí ela fala sobre grandes empresas que preferem visar o lucro acima da segurança. Sim, isso existiu e foi uma merda, mas com a concorrência e a especialização do trabalho, a mão de obra qualificada se torna cada vez mais escassa, até chegar ao ponto que as empresas têm que convencer que vale a pena fazer parte da equipe deles. Que você vai ganhar bem, vai ter segurança, benefícios. Tanto que tem empresas onde o funcionário ganha mais que o dono, porque esse funcionário produz tanto e é tão importante que a empresa não pode arcar com o prejuízo de perder a mão de obra dele. E esse é um movimento natural do capitalismo. Cada vez mais a mão de obra fica escassa e os donos dos meios de produção, que você quiser chamar, vão cada vez mais preocupar em quão atrativo é o negócio deles para os trabalhadores. Daí ela dá o exemplo da Ford. Eu vou dar mais um exemplo aqui de como que o capitalismo pode causar mortes. A Ford, a empresa de carro lá, conhece?
Em 1970, eles tinham um carro chamado Ford Pinto, que eles sabiam que precisava de uma pecinha lá para não correr risco de incêndio. Essa pecinha custava uns $11. Se o custo for maior que o benefício. Por outro lado, uma vida humana indenizada nessa época ali foi estimada em algo em torno de $200 mil. Então, a diretoria da Ford fez uma análise ali do custo-benefício. E adivinha o que eles fizeram? Eles acharam justo matar 180 pessoas, queimar outras 180 ali por anos, mesmo que a Ford tivesse acesso a essa pecinha de $11 que podia salvar essas vidas todas. Aqui, de novo, ela atribui uma prática criminosa à natureza do capitalismo. Se a Ford mata pessoas, isso pode ser lucrativo o que for. É um crime e não um movimento natural do capitalismo. Se eu invadir a mansão de um milionário, matar todo mundo e roubar o dinheiro dele, eu vou sair no lucro. Mas isso não faz parte do capitalismo, porque isso é crime. E no caso de vender carro estragado, isso tem um nome, também é crime, se chama fraude. Imagina que eu compro uma cesta de maçãs, mas quando eu vou ver as maçãs, estão todas podres. Daí o vendedor diz: ai, eu disse que era maçã, mas eu nunca disse que eram boas. Isso é fraude, porque está implícito no contrato que quando você compra as maçãs, elas estão em boas condições. Da mesma forma o carro. Se uma pessoa compra o carro, está implícito que o carro é funcional e seguro para uso. Não tem essa de: eu nunca falei que o carro não ia explodir quando você estivesse andando. Isso também é um crime e não tem que ser tratado como culpa do capitalismo. Daí tem esse clipe onde ela fala sobre escravidão. Se tem gente passando fome, deixa o patrão contratar essas pessoas aí pra trabalhar 200 horas semanais em troca de uma cesta básica, porque ambos concordaram com isso. Um tem o trabalho e o outro tem a necessidade de comer. É isso que esses merda estão defendendo, então, a escravidão voluntária, né? E aqui eu não vou adicionar nada, eu só queria ressaltar que sim, as condições eram totalmente desumanas e abusivas, mas a gente tem que considerar o contexto da época. A população desde sempre era composta por fazendeiros, artesãos e soldados. A vida só foi ficar fácil de uns tempos pra cá. Na época da Revolução Industrial, a vida era nível hard. Você tinha que passar o dia inteiro plantando batata, com equipamento ruim, sem tecnologia de preparo e adubação da terra e sem a ciência agroeconômica que a gente tem hoje. Era muito difícil a vida no campo, e a vida na cidade surgiu como uma oportunidade de ter uma vida um pouco melhor. No campo, as pessoas tinham que trabalhar o dia inteiro e rezar para chover e para a safra ser boa, e não ter praga, senão eles passavam fome. O cara que passava 16 horas na fábrica levava uma vida muito difícil, mas o cara que estava no campo simplesmente tinha que trabalhar sem parar para ter batata. Apesar de a condição ser uma merda, ainda era melhor ir para a fábrica do que continuar no campo. E com o desenvolvimento da industrialização e com a qualificação da mão de obra, as condições foram melhorando cada vez mais e a sociedade foi ficando cada vez mais próspera. É um movimento natural que isso aconteça. Daí a Yas faz a seguinte pergunta: Primeiro, como é que uma grande empresa viola a propriedade privada na tua lógica? Porque não faz o mínimo sentido. Simples, com lobby e usando a força do Estado para impedir que outras pessoas usem suas propriedades para participar do mercado. O Beltrano tem dinheiro acumulado e aí ele fala: quero criar uma empresa de telefonia no Brasil. Ou ele simplesmente não vai poder fazer isso, ou vai ser tão difícil e tão caro que fica financeiramente inviável entrar nesse mercado. Isso é violação da propriedade privada, porque tem uma entidade ditando com ameaça como o Beltrano pode ou não usar a propriedade privada dele. E aqui termina o round 1. Ainda bem, porque esse vídeo tá ficando muito longo. E no próximo vídeo eu vou falar o round 2, que foram as outras duas respostas, uma do Porto e uma da Suavemente Comentando. Então fica aí, acompanha que a gente vai cobrir tudo direitinho. Valeu!